Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Espero encontrar todos muito bem, com saúde, com bastante força aí, né, para lidar com a vida, com os seus problemas. E hoje, né, nós vamos abordar um tema que é difícil na vida das pessoas, tá? Bastante polêmico. Nós vamos falar sobre drogas. Mas eu não pretendo aqui abordar o tema drogas no âmbito da moral, tá? Quando a gente vai analisar por que algumas pessoas, mesmo nas mesmas condições socioeconômicas, vão utilizar drogas e outras vão optar por não utilizar. Também não vou falar do aspecto biológico, tá? Do aspecto médico, bioquímico. Não, esse não é o enfoque de hoje. Nós vamos falar um pouquinho, mas de forma paralela. Também não vamos falar como o enfoque principal a repressão, a violência, a corrupção que acompanha, né, que existe dentro desse mundo das drogas. Nós vamos falar dos aspectos econômicos. Sim, economia da droga. Por que as pessoas se interessam tanto em correr riscos, né, fazendo o mercado das drogas ilícitas, e por que as drogas lícitas também são um mercado tão grande? Ora, dinheiro, né, gente? O vil metal, como sempre. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre o que acontece numa visão microeconômica, tá? Uma visão microeconômica. Eu já de antemão quero explicar que a visão microeconômica, ela não explica tudo. Tá? Ela não explica nem toda a economia, né? Só que ela é uma abordagem que nos ajuda a entender, tá? Nos ajuda a entender. Óbvio que para entender a droga como um todo, né, toda a problemática do mundo das drogas, você precisa ter vários prismas, vários pontos de vista para você entender isso. Bom, então inicialmente vamos relembrar aqui aquela regra básica, né, lá da lei da oferta e da procura. Então, basicamente, né, você tem aquele pequeno gráfico que apresenta o preço, né, nas ordenadas ali no eixo Y, em função da quantidade ali no eixo X. E aí, de uma forma decrescente, né, nós temos a demanda. Então, quanto menor o preço de um produto, maior a demanda. No sentido contrário, ascendente, né, nós temos a oferta. Então, ao contrário, quando você aumenta os preços, os produtores se interessam em ofertar o seu produto. E naquele ponto, aonde a reta de oferta cruza com a reta de demanda, nós temos um equilíbrio. No equilíbrio, nós temos então que o preço de oferta e o preço de demanda são os mesmos, e a quantidade de demanda e quantidade de oferta também são os mesmos. Certo? Muito bem. Só que tem um conceito a mais que a gente tem que aplicar aqui, no caso das drogas, que é o conceito de elasticidade. Tá, o que significa elasticidade? Elasticidade significa o quanto vai variar a demanda, né, o interesse por consumir, comprar, adquirir um determinado bem em função da variação do seu preço. Então, é aquela elasticidade da quantidade do bem em função do delta, né, da variação do preço. Então, a gente diz que um produto é elástico quando a quantidade demandada ou consumida, não são exatamente sinônimos, mas você pode entender assim, ela vai ser impactada. E um produto, ele é pouco elástico, ou chegando a ser inelástico, quando a variação do preço não vai impactar na quantidade consumida. Então vamos dar uma olhadinha, um exemplo, né? Carne de primeira, carne de gado, carne vermelha de primeira. Então, para a maioria da população, a gente pode entender como um produto elástico, porque se o preço sobe, as pessoas tendem a procurar uma outra opção, ou vão para uma carne de segunda, ou vão procurar até um outro tipo de proteína, né? Frango, suíno. Tá? Mas se você pegar o arroz, por exemplo, aqui para o Brasil, o feijão, estes são produtos de pouca elasticidade. Por quê? Porque o consumo dele já está no limite. As pessoas não vão comprar assim muito mais feijão, muito mais arroz, porque o preço caiu.
e também não vão reduzir muito, porque o preço subiu. Então a gente diz que, né, a gente afirma que é um produto de baixa elasticidade. No caso, quando produtos básicos como feijão e arroz começam a ter o seu consumo, né, diminuído, é porque aí a população começou literalmente a passar fome. Tá? Agora, e a droga? Como que ela se aplica, né, nesse conceito de elasticidade? A droga é um produto elástico, ou seja, o preço vai impactar no consumo, ou ele é um produto inelástico? Bom, então nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos aquele grupo de pessoas que não desenvolve, tá, uma grande dependência química, e junto nesse grupo nós temos aqueles que iniciaram no consumo de drogas. Então não se pode dizer que eles estejam viciados. Então, este grupo, né, esses dois tipos de pessoas, os que não se viciam facilmente e os que não estão viciados ainda, para eles a droga é elástica. Então, se a droga sobe muito de preço, há uma tendência de diminuir o consumo. Já aqueles que são viciados, não funciona assim. A droga para eles é inelástica. Então, eles vão consumir, eles vão dar um jeito, né, de adquirir essa droga, mesmo que os preços estejam elevados. Tá, e quando que os preços se elevam? Existem vários fatores, mas um que nos interessa muito são as medidas de repressão. Então, quando nós temos medidas de repressão no distribuidor, tá, e no varejista, entendendo aqui como três grandes segmentos, né? Aquele grande fornecedor ou o importador, aquele que distribui e aquele que é o varejista, aquele que está lá na boca do fumo mesmo, né? Aquele que está ali entregando para o usuário. Então, quando a repressão é feita nesses dois níveis aí, né? Para esse atacadista, esse intermediário e o varejista, normalmente isso vai impactar imediatamente no preço. Agora, quem é consumidor por vício, normalmente não vai diminuir. Ele vai dar um jeito de procurar recursos para adquirir essa droga. Então, o que acontece é que nós temos, no final das contas, uma elevação do preço das drogas. E, por sua vez, então nós não vamos ter uma redução do mercado. Pelo contrário, nós podemos até ter um interesse maior no mercado. Porque assim, se você tem mais repressão, significa que você está aumentando o risco, né, de comercializar aquele produto. Então você pensa, não, então esses comerciantes, né, esses traficantes ilegais vão sair fora do mercado. Depende. Se o preço aumenta consideravelmente e eles ainda vão ter o mercado, que é o mercado dos viciados, vai ficar interessante para eles. Então eles vão procurar saídas, novas formas de realizar esse tráfico e essa entrega do varejo. Então eles vão alterando, eles vão criando mecanismos para isso, porque o mercado continua atrativo. Existe também um outro aspecto microeconômico que interessa para a gente entender, né, o mercado das drogas, que é aquela curva de substituição, também chamada curva de possibilidades. O que significa isso? É quando você pega dois bens e você compara, né? São dois bens que eles são um tanto quanto concorrentes um do outro. Então, quando as pessoas ainda têm recursos disponíveis, ele não chegou no limite dos seus recursos, ele pode aumentar o consumo dos dois. Então, por exemplo, você pode falar, eu vou aumentar o consumo da minha diversão com o consumo da droga. Então eu continuo a sair, vou para os lugares, me divertir e vou consumir mais drogas nesses locais. Porém, quando você chega no limite do seu orçamento, você começa a fazer escolhas. E é uma tendência, inclusive, da pessoa começar a diminuir o consumo desses outros bens para iniciar, então, né, para manter ou aumentar o consumo de drogas. E as drogas, elas superam todos os outros bens. Inclusive, você pode fazer esse gráfico aí, né, de curva de possibilidade, né, ou de escolha, de substituição, colocando assim, os outros bens da sua vida e as drogas.
Então, mesmo que o preço da droga comece a subir, o que essas pessoas vão fazendo? Elas vão largando os outros bens, elas vão deixando de consumir medicamento, tratamento, faculdade, começam a se desfazer dos seus bens, vendem os seus bens para manter o vício. Então, isso é um fator também que pesa muito, né, nas políticas de repressão, porque elas não têm efeitos imediatos. Como eu disse, a pessoa, se tem uma repressão, o preço aumenta, essa pessoa vai disponibilizar os seus outros bens para conseguir adquirir a droga, consequentemente isso pode elevar o preço e é um estímulo para os traficantes. Então, qual seria, assim, né, uma medida efetiva? Primeiro, deixa eu deixar bem claro que a repressão ela continua a ser necessária. Mas se a política pública foca somente na repressão, isso não resolve, não vai resolver o problema. Tem que ser uma ação conjunta. Essa ação conjunta, nós temos que criar um substituto para as drogas. Então, você tem que criar barreiras para que as pessoas não se aproximem das drogas. Então, a educação é importante? Sim, a educação é importante. Mas não adianta somente a gente educar dizendo que droga é perigoso. Se você conversar com os viciados, e você vai perceber que eles já sabiam que as drogas eram perigosas. Eles tinham noção disso. Uns mais, outros menos. Então, somente informar que droga faz mal não resolve. Nós temos que apresentar substitutos. E, de preferência, substitutos que entrem na vida das pessoas antes da droga. O que seriam esses substitutos? Prazer. Atividades que propiciem prazer. Por exemplo, boas escolas. Escolas limpas. Escolas confortáveis. Com professores estimulados. Esportes. Emprego, trabalho, perspectiva de vida. Ou, para sintetizar tudo, esperança. Então, quando as pessoas têm esperança, né, no seu trabalho, no seu estudo, aquilo lhe dá prazer. Ela se sente bem. Quando ela se confrontar com a oferta da droga, ela vai comparar aquele efeito momentâneo da droga e a perspectiva dos prejuízos e a perspectiva de vida, de esperança que ela tem para ela continuar com o seu trabalho, continuar com os seus estudos, com os seus esportes, com a sua família. E ela vai pensar, opa, eu tenho muito a perder aqui. Então deixa eu continuar com a minha vida, né? Com a minha caminhada para o meu futuro. Então nós precisamos apresentar essas perspectivas. Quando nós apresentamos essas perspectivas para as pessoas, que elas têm opções de vida, e uma vida prazerosa, uma vida feliz, a possibilidade de recusar a droga é maior. Consequentemente, o mercado de droga não se torna tão atrativo, não tem tantos consumidores, o preço diminui e aí o trabalho de repressão vai ter um efeito muito maior. Então, em cidades, ou mesmo estados, ou até mesmo em países que nós temos um grande problema, não há crise com o consumo de drogas, nós temos que promover políticas públicas que elevem a expectativa das vidas, a expectativa do que vão ser as suas vidas, né? Melhorando a educação, tentando propiciar alimentação adequada para essas pessoas e criando nelas uma esperança, tá? Uma perspectiva de vida. Então fica aqui essa reflexão, né, sobre o mercado de drogas. Espero que tenha contribuído com você, contribuído também com as pessoas que lhe são próximas, e eu te peço um favor, repassa isso. Tá? Isso tem que chegar nas pessoas que podem tomar as decisões. As autoridades, prefeitos, governadores, executivos, também no governo federal, legisladores, que possam refletir sobre isso. Porque não adianta a gente gastar recursos somente com a repressão, ou achando que a repressão vai resolver o problema das drogas. A solução definitiva, eu mesmo não acredito que exista. Sempre irão pessoas que vão arriscar o consumo de drogas, sejam elas legais ou ilegais. Mas nós podemos criar uma sociedade, né, que desenvolve mecanismos que sejam uma barreira à entrada dessas pessoas no consumo de drogas.
Muito obrigado. E, se possível, também deixa o like.